Bom dia, Gilmar. Como é que foi essa semana aí, tu conhecendo o grupo, pudesse fazer um jogo treino, né, contra a equipe do Farroupilha lá na sexta-feira, conhecer alguns jogadores, alguns atletas, e essa semana já poder trabalhar um pouco mais, visando esse jogo contra o Atlético Goianiense na sexta-feira? Foi muito bom o trabalho, foi dias que a gente conseguiu aproveitar bastante para colocar a nossa ideia de trabalho, o nosso conceito sobre futebol. O que chamou a atenção e a minha impressão nesse primeiro momento foi o envolvimento desses atletas. Todos eles treinaram em alta intensidade. O que eu percebi, principalmente o posicionamento deles um pouco confuso em relação ao que se estava fazendo. Então nós temos ajustes táticos para fazer, e esse é o desafio, e por isso que o Brasil também não estava conseguindo o resultado, porque não estava tendo desempenho. Então esse primeiro desafio é fazer com que a equipe entenda a metodologia, a ideia e o conceito do técnico, que é uma equipe extremamente competitiva sem a bola, marcação agressiva, marcação forte, e com a bola ter a lucidez para jogar, ter a calma para criar jogadas, trabalhar essa bola com qualidade de passe, esperar o momento certo para agredir o adversário. Então a gente colocou as situações de trabalhar bem do lado de campo, para ser forte a equipe ofensivamente do lado de campo, não esquecendo também de trabalhar por dentro, dar essa opção com os volantes posicionados, para essa bola chegar com qualidade para os nossos atacantes. Então nós trabalhamos toda essa situação, e tendo que acelerar um pouquinho o processo, e se acelera o processo como? Com concentração dos atletas. O nível de concentração tem que estar alto nesse jogo. Bom, Gilmar, como é que enfrentar essa tua semana, essa primeira semana de trabalho? O Brasil está sempre com a corda no pescoço, um resultado, a rodada já abriu, o Brasil já voltou para a zona do rebaixamento, teve um respiro depois da partida contra o Criciúma, os resultados de ontem colocaram o Brasil na zona do rebaixamento novamente. Como lidar com essa pressão de ter que jogar com a zona do rebaixamento muito próximo ou dentro dela, implementando uma nova filosofia de trabalho? O técnico nessa hora ele tem que ter muita calma, muita tranquilidade, e é para isso que eu estou usando o discurso, não só para vocês, mas para os atletas. Por quê? Eu estava acompanhando muito a Série B, e a Série B ela não me assusta. É um campeonato bastante competitivo, forte, mas é muito equilibrado. Para mim, o melhor time da Série B é o Goiás, em termos de qualidade, mas ainda não pegou o espírito da competição. As outras equipes, o que elas mostram? Fortaleza, Avaí, essas que estão na ponta top 4, é organização. Então é isso que nós estamos passando para os atletas, ter a organização e entender o espírito da competição. E eu também me condicionei antes, em cima da tua pergunta, antes mesmo de assumir o Brasil, que eu sabia que ia receber um convite para treinar, nada na ponta de cima, uma joia para brigar para acesso, para brigar para título. Eu sabia que a minha condição, a minha realidade ia para apagar incêndio mesmo. Então eu também vim condicionado e sabedor que nós temos que trabalhar muito. Então é isso que identifiquei, e eu já estava condicionado antes mesmo de vir para o Brasil, de receber o convite, porque eu estava acompanhando o Brasil. Então ter muita calma para trabalhar e acelerar esse processo que eu te falei de concentração. Agora os níveis de concentração eles vão ter que aumentar, principalmente nesses primeiros jogos, para eles, os atletas, entenderem a minha ideia, o meu conceito e colocar em prática. A gente colocando em prática, eu vou ficar muito satisfeito com o desempenho. Claro que o Brasil ele precisa de resultado nesse momento, mas o resultado ele só vem com um bom desempenho. Nesse primeiro momento, tu vai modificar muito em relação ao que o Papa fez na última partida do Brasil? Qual é a tua ideia em relação a esse jogo? Ou tem uma estratégia específica para isso? Tu tem o Itaqui de volta, que não estava na outra partida, né? E ele é um jogador que é um volante, mas também tem essa qualidade. Tu também pensa em jogar, de repente, com 3 jogadores ali no meio, 3 volantes? O que tu está planejando para esse jogo fora de casa? Bom, eu fiquei satisfeito com algumas situações do jogo contra o Criciúma, e aquilo que eu fiquei satisfeito eu vou manter, né? É uma linha de 4, os 2 volantes posicionados, e aí uma variação no meio, às vezes fazendo um losango no meio. Isso eu treinei essa semana,
Então tem essa possibilidade. A outra situação que eu identifiquei é que nós precisávamos mais de aproximação com nossos homens de ataque. E por isso que também a princípio o Cálice vai começar jogando, o Caio, que é agudo, o Michel. Então nós consideramos que tem 3 atacantes na equipe que são agudos, porém nós temos que posicionar esses jogadores, treinar a repetição, e foi treinado respeitando a característica dos jogadores e em cima também do adversário. Então eu acompanhei muitos jogos do Atlético Goianiense, e sei aonde o Atlético é vulnerável. Para ter uma ideia, hoje o Atlético Goianiense é o melhor ataque da Série B, porém é a pior defesa. Então o Tencati está ainda buscando o ponto de equilíbrio na equipe, e é esse equilíbrio que eu quero na minha equipe. Quando de posse de bola, ter a personalidade para jogar, ter a tranquilidade para jogar, ser incisivo, ter objetividade, e sem a posse de bola uma equipe bem compacta, agredindo marcação. Então eu preciso isso, o Brasil precisa isso desse comportamento da equipe para buscar o resultado. A tabela está muito achatada, né? Qualquer resultado positivo coloca o time lá em cima, e o resultado negativo coloca o time lá embaixo, né? O Sesc está acompanhando muito a Série B. Até por isso dá até mais tranquilidade para te implementar o teu trabalho, até porque uma sequência, o Brasil agora tem um jogo contra o Atlético, depois 2 partidas dentro do Bento Freitas, e todo mundo sabe da força do Brasil dentro do Bento Freitas. Isso aí também dá tranquilidade para tu estar chegando agora, implementar o teu trabalho, e também esse equilíbrio muito grande na Série B. Esse é um complemento da primeira pergunta tua, né? O campeonato ele é muito equilibrado. Se você vencer 2 partidas, tu já começa a pensar uma coisa melhor do meio da tabela para cima por conta do equilíbrio. E ao mesmo tempo que se tu ficar olhando lá de trás, a gente está na zona hoje de rebaixamento, e tem outros que estão próximo, que é o caso do CRB, que está atrás da gente. Então é um campeonato muito equilibrado, que nesse primeiro momento a gente tem que viver a realidade. A nossa realidade é essa, e esquecer um pouco a tabela. Faltam ainda 26 jogos, 78 pontos a ser disputado. Então nós temos que pensar, o que nós temos que pensar nesse momento? Em produzir, jogar bem, produzir, ter desempenho. E tendo desempenho, se talvez não vai ser nesse primeiro jogo a nossa vitória, na sequência ela vai ser, porque daí você tem confiança, o jogador vai jogar bem, vai ter boas atuações, e isso condiciona a todos nós, o próprio torcedor, para ter confiança, voltar a ter confiança nessa equipe. O que tu espera desses jogadores que tu acabou falando, né? Tanto o Caio, o Calisson e o Michel, né? O Calisson, um jogador que foi já jogou em várias posições ali do meio campo, tanto dos lados como mais centralizado. É um jogador que vai te dar essa dinâmica maior de criação ao meio campo do Brasil? O que eu penso de uma equipe? E pensando na equipe, eu penso especificamente nesses atletas. O Michel eu venho já acompanhando há muito tempo a trajetória do Michel. E esse ano o Michel no São Luís foi o melhor ano do Michel, o melhor campeonato gaúcho em termos de atuações. A gente vai questionar, não fez muitos gols, fez uma média boa, mas o desempenho dele para a equipe do São Luís, ela foi muito boa, tanto é que ele está aqui hoje. Então é um jogador que tem muita qualidade. A questão do Cálice, eu pensei no jogo para ele ficar mais próximo, ter mais poder de ataque próximo do Michel. E do Caio também, que ele tem essa característica da jogada individual, do 1 contra 1 dele. Então nós temos que ter esses 2 jogadores para velocidade. E no caso, um outro jogador ainda que está indefinido, o caso do Itaqui, ou o Mossoró, ou o Totti, tem essa possibilidade dele jogar para também ter um bom passe para alimentar esses atacantes, que não adianta só ter 3 atacantes lá e nós não construir e não ter um bom passe. Então a minha ideia inicial é ter um jogador que tenha um bom passe. O Souza já tem bom passe, um passe mais curto e longo com qualidade. O Leandro Leite também pode assumir essa condição para a gente alimentar esses nossos 3 atacantes. Aliado a isso também, nós temos a subida dos nossos laterais, né, que tem um poder de ataque. Então sempre buscando o ponto de equilíbrio e respeitando a característica desses atletas que tu citou.